Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor. E o tema de hoje é as coisas pequenas, né? Mas para Deus é importante. E eu queria deixar em Mateus capítulo 6, eu vou ler ele inteiro, que fala um pouco, né? Da importância que Deus tem em relação a cada um de nós. Se vocês quiserem ler a palavra de Deus, pode abrir, se não quiserem só acompanhar. Fala assim, Mateus capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que o faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque é teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostrais contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens parecem que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está no oculto, e teu Pai que vê está no oculto te recompensará. Continuando, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois um há de odiar e um amar um outro, ou se dedicará a um e se desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vós digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito valor do que elas? Em qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto aos vestuários, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, Mateus 6, ele nos ensina várias coisas, né, que a gente deve seguir, que a gente deve fazer diariamente, né, diante do Senhor.
E eu queria destacar do 8 a 26, explica bem, né, a respeito que Deus ele se importa com as com as pequenas coisas sobre as nossas vidas, né? E o 26 diz, né, observam as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. No entanto, quem cuida delas, né? É o Pai Celestial, o nosso Deus, né? Então o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem, né, que fala mais do que as aves? Né? A gente é muito mais importante para Deus, né, do que as aves. Então, se Deus ele atende às necessidades de pássaros que são criaturas, né, dele, imagine nós que somos a imagem do Senhor, né? Que fala assim também, né? Então Deus ele atende às necessidades de pássaros que não são criados à sua imagem, que não tem vontade de escolhê-lo ou rejeitá-lo, né? Quanto mais ele cuidará detalhadamente de nossas necessidades. Por acaso, do cuidado de Deus, podemos confiar nele. O nosso Pai, ele sabe muito bem que nós precisamos, antes mesmo do que? De pedirmos a ele, né? Deus fala, Mateus 6, 8, ele sabe muito além do que nós íamos pedir. Então Deus ele já sabe que a gente vai pedir. Deus ele sabe o que realmente precisamos e necessitamos. Então a gente não deve andar perturbados ou desesperados por coisa alguma, porque Deus ele tá cuidando da gente, né? Ele cuida de cada detalhe. Tem detalhes a gente acha que nem tem tanta importância para Deus, então assim, para nosso pensamento é tão fútil, mas para Deus sim é importante, né? Deus ele se importa com cada detalhe de nossas vidas, né? Nem que seja o mais simples que é, Deus ele se importa, né, com cada um de nós. Eu queria deixar também em Salmos 23, que fala também um pouco, né? Fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, mesmo que a gente ande pela dificuldade, pela sombra da morte, a gente não deve temer. Porque Deus está com a gente, né? Porque tu está comigo e a tua vara e teu cajado me consolam. Preparaste uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Então, Salmos 23 é um Salmos lindo, né? Que fala do amor maravilhoso e misericordioso de Deus. Deus, ele se importa com o nosso deitar, com o nosso levantar, com o nosso andar, com tudo. Deus ele se importa com cada detalhe, né? Com cada detalhe de nossas vidas. E para passar para minha irmã, eu vou deixar também Mateus capítulo 10, que também fala do versículo, eu vou ler do 29 ao 31 só, que fala assim: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos, né? Então a gente volta, né, assim comparar, porque, irmãos, a gente é muito mais importante para Deus do que tudo nesse mundo, né? Somos importantes para o Senhor. E do 29 ao 31 nos ensina, né, que Deus ele cuida meticulosamente de seus filhos, garantindo que mesmo em perseguições ou dificuldades da vida, né, nada acontece sem o quê? Sem a permissão de Deus. Então, se as coisas estão acontecendo na sua vida, é porque Deus ele permitiu, né? Então, Jesus usa o exemplo dos pardais, dos passarinhos, das aves, né, pequenas, para mostrar que se Deus cuida delas, ele cuidará muito mais de nós, pois nós temos grande valor, né, diante de Deus. Então, temos que saber que a gente é importante para o Senhor, né? E buscar a presença de Deus a cada dia e saber que a gente vai passar por dificuldades, porque Deus ele falou que não seria fácil, mas a gente venceria, assim como Deus já venceu, né, neste mundo. Então, a gente tem que ser firme diante do Senhor, colocar em oração sempre as nossas dificuldades, as nossas preocupações. Porque mesmo que a gente colocando, Deus já sabe, né, o que realmente nós precisamos. E Deus, ele vai suprir conforme a vontade dele sobre as nossas vidas. O que realmente a gente precisa, Deus, ele vai suprir, né? Porque às vezes a gente acha que precisa disso, de aquilo, mas quem vai determinar isso na vida de cada um de nós é Deus. Amém? Eu vou passar para minha irmã agora. Amém. Então, para continuar a palavra, vamos abrir em 2 Reis, capítulo 4.
Vamos ler sobre Eliseu, aumenta o azeite da viúva. Então, 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, ele morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio ao credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todo aquele vaso e põe à parte que estiver cheio, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, seus 2 filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse aos seus filhos: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos, vive do resto. Então aqui, né, a história da viúva ali dos azeites. Então, para quem conhece, né, para quem, né, é cristão aqui, Eliseu era um profeta, um grande profeta de Deus, né, na época dele ali. E ela, o que aconteceu? A mulher, ela dependia do marido, né? O marido trabalhava, a mulher ficava em casa. E ele morre e ela fica ali desamparada, né? E só tem os 2 filhos, né? E aí eles tinham dívidas, então a pessoa foi lá e queria levar os filhos dela, ela ia ficar sozinha, né? E aí ela foi até Eliseu, né? Que era um homem de Deus, né? E Eliseu falou pra ela pegar todas as botijas dos vizinhos, tudo que tivesse ali. E ela só tinha um pouco de azeite em casa, quase nada. E você vê que é a fé dela, porque ela poderia ter muito bem pegado só um pote de azeite, não ter acreditado, mas ela pegou vários. E Deus fez a obra ali, né? Encheu todos os vasos que os vizinhos deram, tanto que não tinha mais nenhum, de tanto que encheu de azeite ali. Depois o azeite parou e ela vendeu, né? Conseguiu o sustento para ela e para os filhos. Continuando no 8, a sunamita e seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirara. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: Dize-lhes, eis que tu não tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho. No tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então disse o moço: Leva-o à mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe.
e esteve sobre os teus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: Manda-me já um dos moços a uma das jumentas, para que ele corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então abordou o jumento e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, esse moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhes: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas fechou Geazi para o retirar. E disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe ao menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz e nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu, deitou sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele e disse-lhe: Toma teu filho. Veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou em terra e tomou seu filho e saiu. Então aqui, irmãos, você vê, né, a história de outra mulher ali, que é uma mulher de fé, que o que acontecia? O profeta Eliseu, ele andava pelas cidades, né, fazendo a obra. Então, ela, toda vez ele passava por lá e ela viu ele e convidava ele para comer pão ali, né, porque os profetas na época eles não tinham casa, né, então eles viviam do que Deus provia para eles. E aí ela falou assim: ele vem várias vezes aqui, vamos fazer um quartinho pra ele. Então ele viu o cuidado que ela teve com ele e falou: o que você quer que eu faça por você? Né? Aí ela falou que não precisava de nada. Aí ele perguntou, né, pro Geazi, que era um moço que acompanhava ele. E aí Geazi falou que ela não tinha filhos. Então ele vai lá, né, e profetiza sobre a vida dela que ela teria filhos. E ela teve um filho. E o que acontece? Aconteceu alguma coisa com esse menino, então ele não fala que ele teve muita dor de cabeça, não se fala do que era, e ele faleceu. E você vê a fé dela, porque o pai, ele chega e fala: aconteceu alguma coisa? Ela: não, tá tudo certo. E o menino morto lá na cama de Eliseu. E aí ela vai, pega o jumento, sai correndo, o cara pergunta pra ela se tá tudo bem, e ela fala que tá tudo bem. Só que daí ela chega lá em Eliseu e ela vai aos seus pés, né? E se debruça aos pés de Eliseu. Aí o moço, né, Geazi, ele vai pra tirar ela, né? E aí ele fala: não, deixa ela. Que Deus não revelou a amargura, né, que tava no coração dela. E ela fala que o filho morreu. E aí ele vai lá, né? E Deus faz a obra e ressuscita o menino. Ali, né? Aí, aqui, continuando, a morte que havia na panela é tirada.
E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de erva para os filhos do profeta. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma barra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas. E veio e as cortou na panela e no caldo, porque ele não conhecia, mas era uma erva venenosa. Então ele colheu ali junto, não sabia, e preparou o caldo com aquela erva venenosa. Assim tiraram para comer os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, né, ficou amargo na boca e tal, eles clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, não podemos comer. Porque se comesse ia morrer intoxicado. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai para comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então você vê que ele fez lá aquele negócio, né? Com aquela erva venenosa. E o negócio se tornou tóxico, né? E aí ele fala lá para pegar uma farinha, uma simples farinha, colocou ali no caldo. E Deus fez a obra ali. E as pessoas comeram e não passaram mal, né? Tudo certo. E para terminar, eu gostaria de continuar, né? No capítulo 5, Naamã é curado de lepra. E Naamã, um chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento, o Senhor, Deus, aqui, porque quando fala de Deus, eles colocam em letra maiúscula, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presas uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei à Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10.000 mudas de vestido. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando em ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaurasse a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus? Para matar e para vivificar? Para que este envia a mim? Para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço, e vede que busca ocasião contra mim, né? Porque ele mandou essa carta pro rei de Israel, resolveu, ué, eu sou Deus agora? Para fazer milagre? Para curar alguém? Para matar ou para, né, fortalecer alguém? Eu acho que isso é um plano contra mim, né? Porque trouxe Naamã. Naamã era um dos, né, capitões da guarda ali da Síria. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasga os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre os lugares e restaurará a minha lepra. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficaria purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Por quê? Jordão é um rio muito sujo. Muito sujo. Então ele ficou indignado, né? Ele falou assim, nossa, e Eliseu nem saiu pra receber ele. Nem saiu da porta. Ele falou assim, ó, ele tinha um menino, né, que é o Jazi, fala pra ele lá se lavar 7 vezes no Jordão, que ele vai ser curado. Ele nem recebeu Naamã. E aí ele ficou super indignado, porque ele falou assim, tem tantos lugares pra eu poder me lavar.
lugares limpos, né? Rios limpos, não, vou me lavar no Jordão, que é um rio super sujo. E saiu indignado. Então chegaram eles ao seu servo e lhe falaram, e lhe disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais disseste a ele, lava-te, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se em carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e todas as suas comitivas, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que eu não tomarei. E instou com ele para que... ele insistiu, né? Insistiu para que Eliseu tomasse, né? Mas ele recusou. Ele não quis nada, porque isso era coisa de Deus, ele não queria nada em troca. E disse Naamã: seja assim, contudo, disse a este teu servo com carga da terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, olha isso, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor o teu servo, não estava falando. Quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, olha isso que ele está falando. E ele se encosta nas minhas mãos, e eu também me tinha de encurvar na casa de Rimom. Rimom era um deus dos sírios. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E se foi dele uma pequena distância. Então o que aconteceu aqui? Ele ficou indignado, porque Eliseu nem recebeu ele na porta. Falou pra ele se mergulhar num rio sujo. E aí, um dos, da comitiva dele, que tava com muitas pessoas, falou assim: você não crê em Deus? Se ele falou que vai fazer, vai, mergulha, faz o que você tem que fazer. O que você vai perder com isso? Nada. E ele foi lá, fez e saiu curado. E ele saiu tão agradecido que ele se converteu a Deus. Tanto que ele fala aqui que não tem nenhum Deus maior que o Deus de Israel. Tanto que ele falou que agora eu vou servir a esse Deus. E isso tudo por causa de quem? Da menininha. Deus usou a menininha, a vida dela, uma escrava de Israel, para trazer salvação para essa família. Tanto que ele falou assim: eu não vou mais oferecer holocaustos, nem vou me ajoelhar, nem orar a outro Deus, a não ser o Senhor, o Deus de Israel. E aí ele fala que Deus me perdoe, mas eu sou obrigado, porque ele era da guarda do rei, a entrar no templo daquele Deus, que é o Rimom. É um Deus, que eles adoravam. E ele diz que ele entra junto com o rei, e o rei se encosta no ombro dele, e ele tem que se encurvar. Ele é obrigado. Então ele fala assim: que Deus me perdoe quando eu fizer isso, que não é de coração. E ele fala assim: não, fique em paz, vai em paz que Deus te entende. E aí ele foi embora. E aí ele estando numa distância, então Geazi, que é o moço que andava com Eliseu, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã que a sua mão se desse alguma coisa que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã viu, que ele corria atrás dele, saltou do carro e encontrou-lhe e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos, filhos dos profetas de montanha de Efraim, e deles pôs 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestido, e pôs-lhe sobre 2 dos 2 moços, as quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-o das suas mãos e o depositou na casa. E despediu daquele homem e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, que é Eliseu.
e disse a Eliseu: de onde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem a uma nem outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o teu carro e encontrou-te? Era isso ocasião para tomar de prata, para tomar de vestidos, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará em ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então ali, ó, você vê que ele agiu de má fé, né? Que ele falou: Eliseu não vai querer nada, eu quero pra mim. E aí ele saiu correndo, mentiu pro cara, pegou as coisas que ele queria e levou pra casa dele. Ele nem falou pro Eliseu. Você vê que Eliseu falou: pra onde você foi? Ele falou: não foi pro lugar nenhum, eu tava aqui, tem que ter. Aí ele falou assim: quando você foi procurar Naamã lá, você acha que você não levou o meu coração com você? E aí ele fala, né? Por que você pegou essas coisas? Não tem necessidade. Então, a partir de agora que você mentiu pra mim e fez essas coisas, né? A lepra que estava nele está em você. E você vê que a semente quer dizer que os filhos dos filhos pagaram o preço pela atitude dele. Que ele fala semente é os filhos. Os filhos, os netos vão nascer com lepra pela atitude dele. Então, para terminar, né? Você vê que as coisas que pra gente não... Que pra gente, a gente acha que é pouco, né? Que as coisas de Deus, né? Que não tem tanta importância. Pra Deus é muito importante. Muito importante. Então você vê ali que Deus ele tem um cuidado tremendo. Porque não é Eliseu, é Deus através de Eliseu, né? É Deus que usava Eliseu, né? E você vê o cuidado que Deus tem, tanto com aquela moça, né, que o marido faleceu, que não tinha o que comer, né? Deus foi lá e proveu na vida dela. A outra que não tinha filhos nunca pediu nada para Deus, mas Deus sabia o coração dela, sabia o que ela precisava, mesmo ela achando que não tinha importância. Deus sabe de todas as coisas, Deus deu um filho para ela, né? E aí Deus faz a obra depois que esse filho, ele acontece alguma coisa com ele, a gente não sabe o que aconteceu com ele ali, foi um mal súbito, ele faleceu. E Deus dá cura para ele, né? E ele revive ali. E a panela também poderia ter matado todo mundo, né? Só que Deus, né, Deus tem um cuidado ali e transforma, tanto que dá para todo mundo comer. Era um tempo que estava passando muita fome, muita necessidade. E agora de Naamã, você vê que a menina, né? A menina foi tomada como serva. E ela viu a situação de Naamã, porque ele era leproso. Mesmo ele sendo, né? A gente não tem noção de como é a lepra. A lepra hoje ela é a hanseníase, né? E naquele tempo não tinha cura, não tinha medicação para isso, como tem hoje. Então, era uma doença que ela passava, ela é uma doença, né, que ela é transmissível, né, só que ela não é assim, se relou, pegou, né, é muito tempo ali de contato, de conversa, né, porque ela é passada por gotículas, né, não é pelo toque, né, da pessoa, é pela gotícula da boca, então, um ambiente muito fechado. Então, provavelmente ele nem tinha relação com a esposa, ele nem ficava perto da esposa, por estar nessa situação. Então imagina essa pessoa nessa situação. E a lepra, ela vai comendo tudo, né? Cartilagem, vai destruindo tudo. E aí ela vê a situação do homem, ela fala assim, ó, você sabia que tem um servo de Deus, um Deus Altíssimo que faz milagres, ele pode fazer o impossível na sua vida. E ele crê. Ele crê. E ele vai, né? E Deus cura ele, né? Porque Deus sabe de todas as coisas do que a gente precisa, mesmo a gente achando que não é importante. E ele era de um alto escalão, né? O que ele precisava? Ele precisava da cura. Ele não precisava de nada. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele era o braço direito do rei ali. Mas ele precisava da cura, né? Para ele se sentir melhor. Que a gente não sabe, né? Que na Bíblia não relata como ele se sentia por dentro. Só Deus sabe, né?
E se Deus realizou a cura, não foi pela fé dele também, em procurar, e foi porque Deus sabe o coração nosso. Como aquela mulher que não tinha filhos. Ela não pediu nada, mas Deus sabia, entendeu? Então, às vezes, a gente acha que as coisas, às vezes, que a gente quer não tem importância, porque tem coisas maiores, né? Mas para Deus tem importância, porque Deus, ele quer o melhor para nós, irmãos. O que que nem fala na Bíblia, Deus, ele faz mais do que você sonhou, coisas maiores, grandiosas. Às vezes você sonha com uma coisa tão assim e Deus faz além disso. E você fala, nossa, eu não imaginava que ia ser tudo isso. Porque Deus, ele quer o melhor para nós, irmãos. Ele quer o melhor para nós e ele quer que nós vivemos bem em todas as nossas áreas da nossa vida. Seja com uma coisa, com outra. Às vezes a gente acha que não tem importância, mas Deus sabe o que se passa no nosso coração. Deus nos conhece. Então, antes de vir os pensamentos na nossa cabeça, Deus já sabe. Deus já sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, né? É a palavra que a minha irmã trouxe, né? Que nós não precisamos ver as coisas, né? Ver como Deus trata as pequenas coisas. Você acha que Deus não vai, né, suprir as nossas necessidades, seja elas pequenas, seja elas qual for? Porque para Deus tudo na nossa vida tem importância. Porque um Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus Pai, é um Deus amigo, irmãos. Então, quando nós precisamos de alguma coisa, nós não temos com quem contar, achar que estamos sozinhos, o Senhor está conosco, irmãos. O Senhor está nos ouvindo, o Senhor está vendo o nosso coração. Então, que possamos nos chegar a Deus, sabe, como amigo, como pai, sabe, irmãos? É que nem na palavra que minha irmã falou, se tiveres perdido uma coisa, feche tua porta no teu quarto e ora, no secreto, né? Porque no secreto Deus ouvirá. Entendeu, irmãos? Então, às vezes a gente acha que falando com alguém ou deixando quieto, vai dar tudo certo. Só que Deus fala, pede a mim, tô aqui pra te ouvir, né? E Deus, ele é um Deus Pai, é um Deus que quer nos ouvir, é um Deus que quer a gente de perto, né? Que possamos estar cada vez mais conectados ao Senhor, né? Entregando todos os nossos planos para Ele, tudo que nós pensamos e desejamos, porque se for da vontade de Deus, se for melhor para nós, Deus vai realizar, irmãos, o impossível, porque Deus é o Deus do impossível, né? É isso. Passar a palavra para minha irmã, fique com Deus. É isso mesmo, que Deus venha sempre estar conosco, né? A gente sempre buscar a presença do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.